Eu quero que o senhor faça para nós, da forma sucinta possível, um balanço da Operação Lava Jato até agora. O que ela pode considerar seu principal avanço, seu principal trunfo e a dimensão, o tempo, as etapas em que ela avançou. Onde estamos hoje com a Lava Jato? Nós já temos mais de 20 fases de operação, ou seja, 20 momentos em que foram cumpridos mandados de busca, apreensão, mandados de prisão. A Lava Jato, usando uma piada popular, tem quase mais fases do que aquela Candy Crush Saga, que é um joguinho que as pessoas jogam que nunca acaba. Ela teve a virtude de, pela primeira vez na história, Boechat, comprovar a corrupção de valores bilionários envolvendo simultaneamente a elite econômica e política do país com amplas provas. Mais de 173 pessoas foram acusadas criminalmente por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso só foi possível por causa de provas coletadas a partir de colaborações premiadas e a partir de cooperações internacionais. O motor que move o nosso caso, eu poderia dizer, resumidamente, que é a colaboração premiada, mas ela jamais é um ponto de chegada de uma investigação. É sim um excelente ponto de partida. Nós só acusamos alguém criminalmente se existem provas corroboradoras, provas independentes da colaboração que são colhidas a partir dela. Por fim, essas colaborações e esse sistema de trabalho permitiu a arrecadação de um valor aos cofres públicos, a devolução do dinheiro desviado dos cofres públicos, maior do que aconteceu em toda a história em mais de 20 vezes. Foram recuperados até o momento mais de 2,8 bilhões de reais. Eu desconheço um caso no Brasil que tenha recuperado mais de 100 milhões. Se nós olharmos tudo antes da Lava Jato, que gerou repatriação e recuperação de ativos simultaneamente, dinheiro que foi bloqueado no exterior, voltou para o Brasil e retornou aos cofres públicos, o valor era de menos de 45 milhões de reais. Ou seja, em toda a história do país, a recuperação de ativos em processos contra a corrupção chegou a 45, 40 e poucos milhões de reais, até a Lava Jato. Até a Lava Jato, exatamente. Depois da Lava Jato, teve um caso que retornou mais cerca de 60 milhões. Mas ainda assim, se nós formos comparar com a Lava Jato, a recuperação de valores repatriados e retornados aos cofres públicos soma mais de 500 milhões de reais. E quando nós somamos com aquilo que já estava dentro do Brasil e foi retornado, esse todo vai para além de 2,8 bilhões de reais. O presidente Lula acusou ontem a Lava Jato de direcionar a coleta de depoimentos das testemunhas e dos réus à figura dele, dizendo inclusive que havia alguma espécie de indução nas perguntas dos depoimentos, dos inquéritos, tal, dos interrogatórios, para que o nome dele fosse citado pelos réus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós não investigamos pessoas, Boechat, nós investigamos fatos. E quando uma pessoa foi responsável por um fato criminoso, aí sim, ela se torna suspeita, investigada e, eventualmente, se for o caso, réu numa ação criminal. Nós não direcionamos colaborações, os colaboradores vêm e declaram livremente o que aconteceu e, se eles mentem, eles são punidos pela colaboração. No nosso contrato de colaboração, a mentira é punida com a rescisão. Eles perdem todos os benefícios e nós poderíamos ainda assim usar todas as declarações que eles deram e inclusive processá-los criminalmente e condená-los criminalmente, colocá-los atrás das grades pelos crimes que eles cometeram. Ou seja, não é vantajoso para um colaborador mentir. E essa divergência entre o depoimento de Paulo Roberto Costa e a transcrição do mesmo no trecho pertinente ao empreiteiro Marcelo Odebrecht, como é que o senhor explica? Obrigado, Boechat. Eu só estava dando um conceitinho para chegar lá. Então, esse depoimento ele foi colhido há muito tempo atrás, quando o Marcelo Odebrecht ele não era investigado. Nós ainda não tínhamos nenhuma prova contra ele. O colega que colheu esse depoimento, ele é um colega que atua perante a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o foco dele era pessoas com prerrogativa de foro, pessoas que são congressistas, parlamentares, não eram pessoas de instância inferior, pessoas que não têm prerrogativa de foro, que não são julgadas no STF. E o termo de depoimento, ele registra apenas aquilo que é de interesse para a investigação, no sentido que pode gerar um resultado no processo criminal. Nós não registramos as centenas de informações em relação a pessoas que não praticaram crime, mas sim o que existe em relação a crimes praticados e pessoas vinculadas àqueles crimes. E mais, aqueles vídeos, eles ficam disponíveis. O termo de transcrição é apenas um registro para as pessoas que querem, abreviando o trabalho de ver um vídeo inteiro e buscar alguma informação concreta. Tempo depois, surgiu a informação de que Marcelo Odebrecht estava envolvido nos crimes, surgiram provas concretas do seu envolvimento e quando foi oferecida a acusação criminal contra ele, quando o juiz recebeu a denúncia, logo em seguida, recebeu aquela acusação, afirmou que existiam provas suficientes para instaurar um processo criminal, ele falou,
Os vídeos podem ser consultados, devem ser pedidos ao Supremo Tribunal Federal. Passou todo o processo e agora, no final, a defesa, de modo surpreendente, vem dizer que não consultou ou que não teria, talvez, feito o seu trabalho e apontar que talvez existisse um ponto do depoimento que poderia beneficiar Marcelo Odebrecht. Mas, agora, o ponto essencial de tudo isso: as provas que valem contra alguém não são as provas colhidas lá atrás na polícia ou por um procurador da República fora da Justiça, mas são as provas da Justiça. E o Paulo Roberto Costa, que foi o depoente, ele foi ouvido na Justiça e os advogados todos, inclusive o advogado de Marcelo Odebrecht, teve a chance de perguntar a ele, de fazer perguntas, de colocá-lo contra a parede, de extrair todas as informações devidas, de perguntar, suscitar as informações que seriam do interesse da defesa. Ou seja, não existe prejuízo nenhum da defesa, é mais uma reclamação dentro do contexto de todas essas reclamações. A defesa está fazendo seu papel, é paga para isso. Cidadão brasileiro, o povo está colocando os petistas para correr, os petrários.